Boa tarde a todos. Aqui hoje eu vou mostrar na prática como você pode usar a ferramenta da sua corretora, né? Conhecer a plataforma que você vai usar para investir, tá bom? Deixa eu só entrar aqui. Vou mostrar para você como você pode encontrar alguns tipos de investimento aqui e ter uma visão geral da forma de usar a sua plataforma, tá certo? Então olha só, o que a gente vai olhar por aqui. Bem, primeiro, é importante você identificar que tipo de produto você vai investir, né? Isso aí é importante que você conheça, no caso, a sua carteira, né? Eu falei para vocês anteriormente que você teria ali um perfil de investidor. O perfil de investidor, ele tende, né? Ele vai ser a base para que o seu investimento, o seu perfil, as indicações aqui de investimento, elas sejam feitas, né? Por exemplo, o meu perfil, ele está recomendando aqui que eu tenha 70% de renda variável, 20% de internacional, tá? De investimento internacional e 10% de multimercado. Então, ok, eu vou mostrar para vocês como é que eu poderia aqui buscar produtos para minha carteira que me atendam com relação a essa alocação aqui que é proposta, né? Vamos ver. Então, olha só, aqui a gente vai olhar, por exemplo, para produtos, tá? Eu vou olhar aqui, multimercados são fundos de investimento. Então, eu vou olhar aqui, fundos de investimento. Fundos disponíveis. E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos, tá? Olha só, a gente viu aqui que, no meu caso, a gente estaria buscando multimercados, tá? Então, olha só, cliquei em categoria, cliquei em multimercado. Ele mostra aqui para mim que há 148 fundos multimercado, tá? Eu posso escolher aqui, por exemplo, o tipo de risco. Vou colocar, por exemplo, um risco médio, tá? Então ele está colocando aqui multimercado, risco médio, tá? Aí já reduziu aqui para 98 fundos. Aí eu tenho aqui uma lista onde eu poderia escolher algumas alternativas para compor o meu portfólio no que diz respeito a multimercado, tá? Então veja aqui tem algumas informações sobre rentabilidade, risco, tá? A forma de liquidação, taxa de administração quando ocorre, certo? E aí a gente vai ver aqui, lembrar de alguns aspectos importantes que a gente comentou a respeito daqueles 3 pilares que eu comentei com vocês: rentabilidade, segurança e liquidez. Olha só como isso é importante. Se a gente olhar aqui para esse canto, a gente vai ver, olha, rentabilidade, tá? Só que isso é uma rentabilidade histórica, certo? Isso quer dizer que essa rentabilidade 6,12% ela foi nos últimos 12 meses. Essa aqui é apenas considerando o ano de 2021 e essa aqui é a rentabilidade do mês. Então, essa aqui é a rentabilidade dos fundos que eu selecionei, né? Então, é um dos pilares que a gente está considerando aqui. Depois, olha só, a gente tem uma escala de risco de 0 a 100, tá? Então, veja só que como eu coloquei um risco médio, ele diminuiu aqui esses riscos. Mas eu vou tentar ordenar, veja aqui a setinha amarela, para a gente ver aqui por maior risco. Como eu estou aqui num risco no nível de 6 a 25, ó, isso aqui, essa faixa aqui é a pontuação de risco que ele está considerando. Ele não vai me mostrar fundos acima de 25 pontos de risco, tá? Então eu vou aqui conseguir ver rentabilidade. Aqui eu estou vendo o risco, tá? Que segurança e risco a gente vê de uma forma parecida aqui desse ponto de vista, né? Quanto maior o risco, menos seguro, tá? Então aqui, por exemplo, a gente está vendo que o risco é maior, a segurança é menor, tá? Então esses pilares que a gente discutiu durante essa semana, é muito importante você ter isso bem em mente. E aqui, olha só, a liquidez, tá? Olha só como é interessante.
a gente está vendo aqui que um risco, tá? O maior risco aqui dentro dessa categoria de médio risco é esse aqui, tá? Então olha só, maior risco implica menor segurança, lembra, né, do pilar que a gente comentou. Menor segurança, geralmente você vai ter uma rentabilidade maior e também uma liquidez, nesse caso, menor. Então você tem liquidez menor, rentabilidade alta e segurança baixa, tá? Então vamos repetir aqui, ó. Rentabilidade alta, liquidez baixa e risco ou segurança, nesse caso aqui, baixa. Segurança baixa, rentabilidade alta e liquidez baixa, tá? Então a gente aqui nesse cenário estaria observando esses aspectos aqui dos pilares para que a gente tomasse uma decisão. Vamos supor que eu quisesse algo com uma liquidez menor, né? Uma liquidez melhor, aliás, dizendo. Então vamos aqui mudar, né? Eu quero uma liquidez menor. Olha só. Vê só como já muda aqui, a questão já muda um pouco de figura. Essas aqui, olha, são liquidez quase que imediatas. Veja que, por outro lado, a segurança ficou alta, né? E a rentabilidade baixa. Então você pode aqui encontrar algo que te atenda nos teus objetivos em relação ao equilíbrio dessas três variáveis, né? E que atenda à carteira que, digamos, o perfil que você preencheu previamente, que vai determinar aqueles percentuais que eu mostrei antes para vocês. Então aqui você pode fazer uma série de coisas, avaliar esses pilares, como eu falei. Você pode ver taxa de administração, pode ordenar aqui por rentabilidade, né? Por exemplo, só para a gente fazer uma avaliaçãozinha aqui rápida. Aqui, a gente teve aqui uma rentabilidade alta, esse aqui foi o que teve maior rentabilidade nos últimos 12 meses. Então, rentabilidade alta, né? O risco aqui, né, foi um risco, vamos dizer assim, quase o máximo dentro dessa categoria, né? Então, a segurança foi baixa, tá? E a liquidez, ó, foi uma liquidez de 31 dias. No caso, 30 dias, que é o tempo que você vai converter aquele valor em cotas do fundo e mais um dia aqui para completar o resgate. Então são 31 dias. Veja que é uma liquidez baixa, né? Você vai demorar para converter seu dinheiro de volta nas suas mãos para resgatar, no caso, certo? Então aqui, olha, seria uma forma de você consultar fundos de investimento. Eu quero ver, por exemplo, renda fixa, né? Vamos dizer que eu vi lá no meu perfil que tem uma recomendação de que eu possa colocar na minha carteira qualquer investimento de banco, investimentos pós-fixados, né, de uma maneira geral. Então eu posso olhar aqui, ó, na renda fixa e procurar, tá? Ó, vamos ver aqui só para a gente observar algumas coisas, tá? Ó, ele vai mostrar o que eu tenho disponível. E aí a gente vai ver parecido também, ó. Tem a pontuação de risco de novo, tá? Tem qual é o mínimo que eu preciso em reais, né, para investir. A rentabilidade ao ano, ó. Então novamente, ó, rentabilidade, segurança, tá? E aqui a gente está falando de liquidez. Então, por exemplo, esses papéis aqui são para 2027. Então aqui a gente está falando de uma liquidez que é baixa, né? Vai demorar para receber esse dinheiro de volta. Não, mas poxa, eu estou precisando de algo que seja mais rápido, né? Então, por exemplo, esses daqui que eles colocam geralmente com anos mais antigos, né? Anos aqui mais antigos, significa que você geralmente pode resgatar mais rapidamente. Não há uma carência, né? Você não tem que esperar um prazo futuro para poder resgatar, né? Então aqui, ó, você vai ver que, como você quis aqui liquidez alta, a rentabilidade caiu bastante, né? Então você poderia aqui fazer um passeio, poderia filtrar, olha, por CDB, por letra de câmbio, por LCI, LCA. Você pode fazer alguns filtros para facilitar você encontrar o que você quer, né? Então veja que a plataforma ela não é complexa, desde que você tenha alguns conceitos básicos, né? Esses que eu falei, por exemplo, conhecer o seu perfil,
né, saber identificar no perfil quais os percentuais em cada tipo de aplicação você deve ter, e depois desse passo você vai ter que encontrar produtos que se encaixem dentro desses percentuais, né? Você vai distribuir ali na sua carteira de modo que atenda aqueles percentuais. Ah, poxa, mas é difícil para fazer sozinho, né? Isso dá um certo trabalho, eu não tenho tanto conhecimento assim para fazer. Aí, justamente, a figura do assessor de investimentos aqui, ela é fundamental, não só para esse cenário, né? Porque não é a questão de você ter ou não conhecimento que vai determinar a utilidade do assessor de investimento. Na verdade, muda a maneira como você utiliza. Quem já tem um certo conhecimento, é muito interessante, por exemplo, você usar para conversar, né? Trocar alguma ideia sobre alguma forma, como alguma estratégia que você esteja pensando em adotar, porque essa pessoa vai ter um conhecimento maior para te ajudar, né, em algum aspecto ali que você possa não estar considerando, de identificar algum tipo de risco, ou mesmo consultar a equipe de análise da própria corretora para te dar algum feedback, algum direcionamento, tá bom? Bem, então, mostrando aqui, como eu falei para vocês, aqui vão ter outras opções, né, de você procurar produtos aqui, ó, fundos imobiliários, tá, ó, posição fundos imobiliários. Aí tem aqui a lista de fundos. Você pode navegar pelos fundos que existem, ó, e aí da mesma forma você vai ter risco, né, que tem a ver com a segurança que eu falei para vocês, rentabilidade, tá? E a liquidez aqui não aparece, por quê? Porque no caso de fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa, então você pode vender a qualquer momento, certo? Da mesma forma as ações. Mas você poderia também, ó, encontrar renda variável. Você poderia entrar aqui no Home Broker, tá? Não vou entrar tanto em detalhe aqui no Home Broker, mas você poderia entrar no Home Broker para visualizar as cotações das ações que estão sendo negociadas, tá? Acho que aqui foi alguma coisa da minha internet, ele não carregou, mas você poderia, por exemplo, ó, vou colocar aqui só uma ação, deixa eu ver se ele vai carregar, tá? Ele não carregou aqui legal agora, tá? Mas, ó, o que você iria ver aqui no Home Broker? Aqui no Home Broker, você entraria, tá, com o código de uma determinada ação ou de uma determinada opção que você quisesse fazer alguma negociação. Depois que você entrasse com esse código, ele ia mostrar aqui para você o book de ofertas, onde você poderia fazer a compra e venda de ações, opções, entre outros, tá bom? Ó, agora que ele carregou, eu já ia até encerrar aqui o vídeo, mas veja só, né? Veja que agora ele carregou aqui as cotações, tá? Ó, isso aqui é muito dinâmico, tem gente comprando e vendendo a toda hora, então isso aqui você vai ver, por exemplo, nas ofertas de venda, você está vendo aqui, olha, tem 3.800 ações da Petrobras na melhor posição de venda, ó, já até oscilou, já tem só 100 aqui, 1.5, 1.3, está oscilando toda hora, né? Então a melhor oferta de venda é 28,23, tem 3.600 aqui, e na posição de compra, a melhor oferta de compra é 28,22. Então veja que está havendo ali um interesse de comprar, mas enquanto esse preço não convergir, o negócio não fecha, né? Tá bom? Bem, era só uma visão geral que eu queria dar para vocês. É claro que a gente pode fazer outros conteúdos mais aprofundados sobre isso, mas eu espero que tenha dado uma ideia aí geral de como funciona essa ferramenta, que é importantíssima. A gente passou durante a semana aí por vários pontos, né? Você abrir a conta, você preencher o seu perfil, né? Você saber sobre rentabilidade, sobre segurança e sobre liquidez, para isso te ajudar a escolher que tipo de investimento você quer de acordo com a sua necessidade. A gente viu agora como o perfil ele influencia nos percentuais que você deve ter para ter uma carteira equilibrada, e isso, né, essa informação vai ser útil para depois você explorar aqui, né, a plataforma para buscar produtos que possam te atender dentro daquela estratégia, dentro desses percentuais por tipo de investimento que o teu perfil vai determinar. E vimos também a importância do assessor
de investimento para te ajudar nesse processo, seja tirando dúvidas sobre o próprio uso da ferramenta, seja discutindo com você, alinhando, te ajudando a identificar algum potencial risco na tua estratégia, se você já tem uma experiência maior, né? Seja para você que não tem tempo, não tem disponibilidade para acompanhar a fundo e quer ter ali o apoio de alguém que vai acompanhar a tua carteira durante, né, ali as revisões periódicas, é um excelente também aliado nesse processo, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo hoje.